Pessoal, tudo bem? Boa tarde. É, Essa live a gente, né, marcou para fazer com o intuito de falar um pouquinho para vocês sobre a vivência da prova prática, tá? Muita gente tem dúvidas de como funciona, como é o começo, como é o meio, o fim, o que pode fazer, o que não pode. Há a possibilidade que mude alguma coisa, há a possibilidade que se mude alguma coisa daqui para lá, né? E todo ano alguma coisa de novidade aí é insertada na prova, mas na grande maioria, né, no geral, ela não vai fugir muito do que ela vem sendo todos os anos, tá? Então, assim, ó, vamos começar pela questão de que a prova, pessoal, ela é dividida em 2 dias, tá? Então, é sábado e domingo. Tem vários estados do Brasil. Quando eu fui fazer minha prova, não consegui fazer minha prova em São Paulo. Por quê? Gente, São Paulo lota, assim, em coisa de minutos, tá? Eu morando em São Paulo, não consegui fazer a prova em São Paulo. Minha primeira fase eu fiz em Curitiba, e a segunda fase eu gostaria muito de ter feito em São Paulo na época, não consegui. E acabei me inscrevendo para Brasília, que foi o lugar mais próximo que tinha, tá, pessoal? Vou ser bem sincera com vocês em tudo. O que os meus colegas que fizeram no sul do Brasil me disseram é que a prova no sul, ela foi muito... como é que eu posso dizer para vocês? Ela acabou tendo muito mais recursos porque, assim, o que deixou transparecer para nós é que tinha um preconceitozinho um pouco maior com relação a quem estava fazendo, tá? Na região sul do Brasil. De repente, foi aquele ano, eu fiz em 2016, de repente, foi nossa impressão, tá? Mas o fato é que a prova foi corrigida muito, de uma forma mais rodapé de livro do que os outros estados, tá? E me parece assim, a prova, a gente acaba ficando um pouco à mercê dos atores, tá, gente? Vou explicar para vocês, mas assim, como não desfocar da prova, porque o ator, se você dá uma bobeada, ele te distrai e você acaba perdendo foco, tá? Então, assim, um conselho, tá? Eu fiz em Brasília e gostei muito da prova de lá. Achei, assim, que a gente foi muito bem tratado, foi muito respeitado. Não sei como foi em São Paulo, mas os meus colegas que fizeram em São Paulo também gostaram muito. A única crítica que a gente teve do Brasil todo foi da região sul, realmente, tá? E eu fiz a minha prova dissertativa no Sul, foi em Curitiba, e realmente a minha prova dissertativa ela foi duramente corrigida, assim, ao pé da letra, da letra, da letra, da letra, da letra. Teve muita discrepância de correção em relação, por exemplo, ao pessoal que fez aqui em São Paulo, tá? Fez no Sudeste. Então, é um conselho aí, quem puder fazer, preferir fazer Sudeste, Norte, Nordeste, tá? Então, vamos lá. A prova começou... A minha prova foi no período da manhã, tá? Vai ter sempre 2 turmas. Então, tem o pessoal que faz pela manhã e o pessoal que faz pela tarde. Um fato aí é que o pessoal da manhã não sai enquanto o pessoal da tarde não entrar, tá? Lá dentro a gente não pode comer nada. Então, durante a prova a gente não come nada e a gente não entra com pertence nenhum. Todos os pertences são etiquetados, colocados no saquinho, fechado, e fica aguardando numa sala de espera, onde no final todo mundo vai para essa sala e aguarda o pessoal do período da tarde ingressar à prova, e aí a gente pode sair. Então, o conselho é: tomem café da manhã, acordem mais cedo, tomem um bom café da manhã, nada que vocês nunca tenham comido na vida, porque para não ter surpresas. Tomem café da manhã bem, tá? Vá bem alimentado. Não levem tranqueira, gente. Leva, assim, o teu documento básico. Não precisa levar caneta, porque não entra, tá? Né? Mais bem apresentável possível, jaleco, né? Mas, assim,
bolsa, relógio, todas essas coisas, não, isso não entra, tá? Relógio não entra. Então, assim, evitar brincão, que isso também eles pedem para tirar. Evitar cabelo, se o cabelo for muito grande, evitar cabelo solto, caindo no rosto, porque a gente faz a prova de cirurgia, por exemplo, a estação de cirurgia, você faz procedimento, né? Então, se você tiver o cabelo toda hora caindo, você toda hora puxando o cabelo, isso te atrapalha, né? E lembrar que a gente ali, o que está contando muito, o que está sendo avaliado, assim, piamente, é a tua postura, tá? Então, isso conta muito. É a tua postura como médico, com relação ao paciente, com relação à situação que está sendo imposta para você, tá? Obviamente que você está ali no momento de estresse, só que a gente tem que tentar ser o mais racional possível. Vou contar o que acontecia comigo. Eu sabia tudo que eu estava ali fazendo, tá? Eu fiz os treinamentos práticos e é uma dica, gente, façam os treinamentos práticos da Verbo. Façam os treinamentos práticos da Verbo. Pela terceira vez, façam os treinamentos práticos da Verbo. Sabe por quê, gente? Porque isso é uma base fundamental, fundamental para vocês irem bem na prova, tá? Ah, mas e se eu não fizer, eu não vou passar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo o seguinte, é uma base de apoio e preparatória, assim, que para mim foi um divisor de águas, tá? A gente não tem essa visão e esse treinamento no internato de uma sala organizada para te treinar para aquele momento, tá? Então, façam um treinamento prático, vale muito a pena. A gente chegou, eu no meu caso, cheguei às 7 horas da manhã, lá a prova começava às 7, então eu cheguei. Gente, cheguem, por favor, se organizem para chegar 30 minutos antes. Se organizem para chegar 30 minutos antes. Eu vi gente perder a prova da vida deles por causa de 15 minutos, tá? O portão fica aberto, abre 15 minutos antes e fica aberto até 15 minutos depois. Eu não sei se esse ano e se ano que vem vai ser igual, então leiam um edital para dizer, né, qual o período de tolerância, mas geralmente é 15 minutos, tá? E assim, eu lembro que eu estava saindo assim, eu estava conversando com o pessoal e eles já chamaram para colocar a pulseirinha e separar, porque a gente é separado por grupos. E assim, tinha uma moça descendo do Uber, desesperada, gritando, chorando, e eles tinham acabado de colocar a corrente no portão e não deixaram ela entrar. E essa mulher chorou tanto, gente, me deu um desespero, uma angústia tão grande ver ela ali, porque eu me coloquei na situação dela, imagino o desespero, a angústia, a dor no coração dela está de ter acontecido isso. Então, se programem bem. Eu coloquei, ó, eu juro, eu sou meio sistemática, então eu coloquei 5 despertadores no meu celular. Mas a gente, assim, difícil que você consiga dormir maravilhosamente bem. Então, assim, quando o meu celular tocou o primeiro, eu já estava de pé. Tomei banho, me troquei, fiz as contas, tudo com pelo menos 30 minutos de tolerância, tá? Então, eu acho que daqui lá, eu coloquei lá no Waze, dava, sei lá, 40 minutos, eu coloquei com um período aí de 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, eu preferi chegar antes, tá? Uma vez que você esteja lá, tá garantido que você vai fazer tua prova. Então, se organizem. No hotel que a gente estava, como eles sabiam que a gente ia fazer a prova bem cedo, a gente conversou com o pessoal do hotel, era uma pousada na realidade, conversou com o pessoal da pousada para eles servirem o café da manhã 1 hora antes. Eles começavam a servir o café às 7 da manhã e nesse dia eles começaram a servir o café às 6, tá? Assim, não dá tempo de você sentar e, né? Mas assim, 10, 15 minutos, a gente tomou um suco, comeu um pão e tal, e ó, saiu, tá? A gente ficou bem perto. Uma dica para vocês: não fiquem, às vezes por causa de preço, a gente fica em local mais distante. Não façam isso. Porque no dia tem trânsito, no dia pode acontecer acidente, no dia... não façam isso. A gente ficou num hotel que era coisa de 4 quilômetros do local da prova, gente. Era assim, 10 minutos
15 minutos, era isso do local da prova. Que, por exemplo, aconteceu uma tragédia, você vai correndo, mas você chega lá. Você pede, pelo amor de Deus, uma carona no meio da rua, alguma coisa do tipo, mas você chega. Então, assim, fiquem o mais próximo possível. Eu lembro que eu demorei muito para reservar, e acabei, assim, não me atentei para isso na época, como eu falei para vocês, eu não tinha muita instrução. Hoje a gente tem essas facilidades, a gente tem uma live, a gente tem alguém explicando, funciona assim, assim, assim. Gente, em 2016 não existia nada disso. Eu procurava desesperadamente na internet alguém que fez essa prova, alguém que pudesse me dar uma dica, como funciona, como era. Eu não tinha noção, assim, que eu ia chegar lá, como que era, como que funcionava, né? Durante a prova, como que eu tinha que me... Não tinha essa noção, não tinha essa noção. Então, assim, é uma ferramenta muito legal e a mais para vocês se prepararem, tá? Eu lembro que tinha hotéis super próximos, só que eu não me atentei para isso. Então, tinha, assim, um hotel que era 1 quilômetro, tinha um hotel que era 500 metros. E o pessoal que ficou nesse hotel 500 metros ficou muito mais tranquilo, né, gente? Você vai 500 metros, vai andando, toma um café e vai andando, né? Então, assim, uma dica é fiquem em hotéis próximos, tá? Do local da prova, seja ela teórica, seja ela prática, fiquem em locais mais próximos. Porque se você pega muito trânsito, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, então fiquem em locais próximos. Então, assim, a gente chegou às 7 horas da manhã, foi feita a divisão, todo mundo foi colocado para dentro, foi feita a divisão em grupos. Eu não me lembro exatamente qual foi o critério para esses grupos, mas eu lembro que não era a ordem alfabética, tá? Se eu não me engano, assim, eram aleatórios. Nomes, grupos foram separados, assim, aleatórios, e a gente tinha, cada grupo tinha uma pulseirinha. Então, cada grupo ficou numa sala grande, separado em grupos. Então, era um grupo amarelo, grupo vermelho, grupo verde, grupo azul, grupo preto, branco. E cada grupo desse tinha um monitor. E aí, assim, eles chamavam, grupo branco. Então, o grupo branco saía com o monitor dele dali, daquela sala, daquele auditório, passava por um corredor, ia para outro auditório. Nesse outro auditório, cada um recebia o seu monitor de estimação, carinhosamente chamado como monitor de estimação, porque cada um tinha um monitor. Eu não lembro, se eu não me engano, o grupo era de 10 pessoas, gente. E aí cada um tinha o seu próprio monitor. O que aquele monitor era responsável? O que aquele monitor fazia? Aquele monitor ficava colado na gente o tempo inteiro. Nesse outro galpão, a gente ficava sentado, cada um em uma carteira, aguardando a liberação para a gente ingressar num outro auditório onde estavam montadas as salas, as estações, tá? Então, basicamente, eram três auditórios até que você conseguisse chegar na sala e nas estações para fazer a prova. Nessa antessala, a gente tinha que ficar em silêncio, não podia falar mais com ninguém. A gente evitava até olhar para o colega e, assim, teu monitor aqui do lado também não falava com você. E eles ficavam com rádio o tempo todo, se comunicando com o pessoal de lá de dentro para saber o momento que a gente pudesse entrar. E aí aquele silêncio total, né? E aí é válido tudo, todas as rezas, todas as orações, todos os pedidos, tudo que você fizer na vida que te acalme é válido. E aí, depois disso, foi liberada a entrada, a gente saiu daquele auditório, foi para o terceiro auditório, que era onde estavam montadas as salas, né? Então, assim, tinham 5 salas de um lado e 5 salas do outro lado. E aí a turma foi dividida, 5 para lá e 5 para cá, tá? Nesse momento, pessoal, é posicionado cada um em uma porta e o teu monitor de estimação do lado. Nesse momento, o que eu percebi? Que eu observo muito. Então, o que eu percebi? Que o meu monitor estava com a minha prova no braço, assim, porque ele estava com um pacote fechado, lacrado, no braço, tá? E nesse pacote lacrado no braço tinha meu nome escrito. E aí,
chegando nessa altura do campeonato, você já não tá com mais nada, né? Nem sangue correndo na veia, mas você não tá de estresse. Mas, assim, eu digo de relação a caneta, água, nada disso, gente. Nada, nada, nada disso. Então, assim, é por isso que eu falei, evite levar muita bugiganga, porque às vezes a gente, vou levar isso, pode ser que eu precise disso, vou levar uma maçã, vou levar uma... Não vai rolar, tá? Então, ali a gente tá só a alma, o jaleco e Deus. E o teu monitor de estimação. E aí, é bem sinistro assim mesmo, sabe? Toca uma sirene igual de escola, aquele de escola. Isso quer dizer que tá liberado para vocês entrarem nas salas, tá? O monitor batia na porta, abria a porta, e detalhe é que você não sabia em qual estação você estava. Não dava para saber, porque não tinha escrito na porta. E isso era ruim. É ruim, por quê? Porque você não sabe o que está te esperando lá dentro, para você se coordenar mentalmente. Ó, é uma estação de cirurgia. O que pode estar me esperando? Pode estar me esperando um trauma, uma sutura, uma intubação. Tá? Você não tinha como fazer isso. Era tudo, sabe? Chegou lá, é isso. Então, assim, eu me lembro que a minha primeira estação, ela bateu na porta, abriu. Quando a gente entrou, eu olhei, gente, olhem a sala inteira. Parem 30 segundos e olhem a sala. Tudo que tem na sala. Porque tudo que tem naquela sala tem um motivo de estar lá dentro. Não está lá dentro em vão, tá? E aí eu observei a minha primeira estação, quando eu cheguei, eu olhei a sala toda, tinha a mesa, né, do consultório, era um consultório, então tinha a mesa do consultório, uma maca na lateral, a minha cadeira do lado de cá, que me dava a entender que era a minha cadeira, porque do outro lado tinha uma atriz sentada com uma boneca no colo. Eu entendi que aquela era uma estação de pediatria, provavelmente, né? E aí, quando eu entrei, o meu instrutor falou, olha, se apresente para a câmera. Então, no final da sala, tinha um câmera sentado. Eu me apresentei, meu nome é Bruna, ele falou, mostra o teu crachá, mostrei o crachá, porque a gente é identificado, ele filmou o crachá, filmou meu rosto, falou, tá liberada. Voltei, né, sentei, e aí a importância de você ler o que tem na tua sala é o seguinte, gente, eu tive, inclusive, assim, vários colegas muito próximos que falaram para mim, cara, mas como você sabia que essa estação era isso para fazer isso, isso, isso e isso? Porque eu li na mesa. Aí eles falavam, como assim? O que você leu na mesa? Depois do primeiro dia de prova. Gente, eles não tinham se atentado que a gente não recebe um caso clínico dado na tua mão, de mão beijada. Geralmente, esse caso clínico, gente, ele está colado na mesa, como se fosse um adesivo, assim, na lateral ele ficava colado. Então, se você não lesse isso, você não ia saber do que se tratava aquela estação. Qual era a queixa? Inclusive, a queixa principal do paciente estava escrito ali. E eu observei que da minha lateral tinha um relógio grande de ponteiro. E a gente tem 10 minutos para cada estação. Gente, é 10 minutos, porque a hora que toca a campainha lá fora, eles te botam para fora. Nada que você fale mais tem pontuação, tá? Então, assim, são 10 minutos, não dá para viajar na maionese. E aí eu olhei bem para o relógio e eu lembro que nesse trajeto entre eu chegar, me apresentar para o câmera, voltar e ler, observar a sala e ler o caso clínico, eu demorei uns 2 minutos. E eu olhei bem no relógio onde estava o ponteiro, contei. Gente, façam isso. Olha, eu olhei fixo, contei, perdi lá, sei lá, 2 segundos, 3 segundos, contei. Falei, tem 8 minutos. Por quê? Porque eu ia seguir pelo relógio o meu tempo, né? Para saber que tempo que eu estava dentro daquela estação. E aí, quando eu li a queixa era uma mãe de primeira viagem, né? Uma primípara com um recém-nascido que nasceu de parto vaginal em casa com uma parteira e estava ali para a sua primeira consulta de puericultura. Então, puericultura cai. Estudem puericultura, tá? E a queixa da mãe era que a criança
não se parecia com o pai, não se parecia com a mãe, tinha muita dificuldade para mamar. E ele não conseguia deglutir direito o leite, tinha dificuldade para mamar e ela tinha trazido. Gente, a partir daí, a gente começou a contar o período ali da prova. Tudo isso, e aí você começa a contar o período da prova ali real, né? Então, na minha frente, estava uma atriz com uma boneca parada esperando o meu momento, tá? E aí eu fiz tudo isso à base de propanolol, tá, gente? Depois eu vou contar para você a história do propanolol, porque eu tive que tomar propanolol, porque me dava um ataque cardíaco, eu fiquei quase com 200 de frequência cardíaca. E aí o propanolol me ajudou muito, controlou minha ataque cardíaco, me ajudou muito, muito. Então, assim, o que aconteceu? Eu me apresentei. Por quê, gente? Todo checklist, primeira coisa do checklist é a apresentação. Quando você vai ver um checklist de um avaliador, lá em cima tem escrito assim, o médico se apresentou ao paciente, tratou o paciente com respeito, manteve o tronco voltado para o paciente, até isso tem na avaliação. E cada um desses, gente, parece uma besteirinha. Mas vale 0,1. Mas dentro de uma prova de 10, aquilo ali que você automaticamente teria que fazer conta como 0,5. É meio ponto. Perde meio ponto em 10 questões para você ver quanto dá. Entendeu? Então, assim, faz muita diferença. Às vezes, porque a prova é somatória, você não pode zerar nenhuma estação, mas ela vai somando os pontos. E eu tive colegas que ficaram por 0,3. Tá? Por quê? Porque o cara não se apresentou em nenhuma estação. Porque o cara só chegou e, sabe, na prova. Então, assim, começar sempre pelo começo. Tenham bastante isso em mente, o checklist na cabeça. Eu sempre começava pelo começo. Bom dia, meu nome é Bruna, sou a médica que vou te atender. Qual é seu nome? Meu nome é João. Sempre chamar o paciente pelo nome. Nada de mãezinha, paizinho, é João. Se é João, é João, tá? Querida, igual, sabe? Tinha médico, minha querida, mas não, gente, é pelo nome, tá? Então, e tem que lembrar o nome. Então, assim, João, o que te trouxe aqui? O que aconteceu com você que você está aqui hoje, João? Em que eu posso te ajudar? E, assim, tinha alguns checklists, pessoal, que perguntava, que tinha até a questão assim, se o médico tinha recebido o paciente de pé. Então, como eu não sabia o que estava naquele checklist, todos os pacientes eu recebia de pé, tá? Então, assim, eu tinha acabado de ler, eu já ficava de pé ali, falava, tudo bem, bom dia, meu nome é Bruna, sou a médica que vou te atender. Qual é seu nome? João. João, o que aconteceu? O que te trouxe aqui hoje? Ou então era, João, prazer. O que te trouxe aqui hoje? E aí, nesse caso, era uma mãe, não me lembro o nome dela, e aí a queixa dela era que a criança não mamava. Ela me repetiu a queixa que estava escrita ali. E aí você vai perguntar, gente, a queixa principal, a duração, se tem fatores de melhora, se tem fatores de piora, se toma alguma medicação, se tem algum problema de saúde, tudo isso, tudo isso, gente, sempre é relevante para o caso clínico, tá? Porque é igual febre. Eu trouxe porque tá com febre. Tá, mas tá com febre desde quando? Quantos graus? Quantos dias? Você medicou? Tem algum sintoma acompanhando a febre? É tudo isso, tá? Porque isso tá sempre no checklist. Então, assim, aí ela me falou que a criança nasceu e tal. Eu perguntei se tinha sido, nesse caso, né, gente? Perguntei se tinha sido um parto vaginal ou cesariana, falou que foi um parto vaginal. Eu perguntei se essa criança tinha sido planejada ou não, ela falou que tinha. Se ela vivia com um companheiro ou companheira, ela me disse que sim. Perguntei se a criança já tinha passado em alguma outra consulta, ela me disse que não. Se a criança já tinha tomado alguma vacina, ela me disse que não, um fato importante. Perguntei quantos dias a criança tinha, se ela já tinha pesado a criança,
ela me disse o peso do nascimento, né? Perguntei se ela tinha algum documento da criança do nascimento, ela me deu ela me deu aquela caderneta de vacina, sabe? A dela não tinha vacina nenhuma, ela tinha acabado de me dizer que ela não tinha vacina nenhuma. Perguntei se a criança tinha tomado a vacina de hepatite B, pelo menos aquelas que tomam assim que nasce. Como ela nasceu em casa, ela disse que não. E aí começou o caso, tá? E eu peguei e olhei o cartão de vacina, perguntei para ela se ela estava amamentando, né, ao seio materno, se a criança estava mamando leite materno. Ela falou que estava, mas com muita dificuldade. E aí, pessoal, o essencial, tá? Eu falei, mãe, eu posso examinar seu filho? Aí ela falou, pode. Aí eu falei, vou lavar as minhas mãos. Aí foi a primeira vez que o instrutor falou comigo, tá? Ele falou, considere feito. E aí, pessoal, que eu me atentei para uma coisa muito importante. Na mão dele fica várias fichas, como se fossem fichas resumo, sabe? Cartões, vários cartões. E aí, cada questão que eu respondia dentro do que estava planejado para aquela estação, ele me dava um cartão. Então, a primeira vez que ele veio me dar o cartão, eu não me atentei muito, porque eu estava um pouco nervosa. E aí, peguei o primeiro cartão. Quando eu falei, posso examinar a sua filha? Ela falou que podia. Ela colocou a boneca. E aí, eu pensei, como que eu vou examinar uma boneca, né? Daí, ela colocou a boneca em cima da maca. E minha vontade era de rir, né, gente? Porque eu sou terrível. E eu olhei para a boneca e falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa boneca, gente? Pelo amor de Deus. Aí, ela falava o tempo inteiro assim, mas doutor, eu acho ela tão estranha. Você sabe que eu acho ela estranha? Ela não parece comigo e ela não parece com o pai dela. Eu acho ela muito estranha. Eu fiquei com aquilo na cabeça dela achar a criança estranha, mas, né, eu falei, bom, às vezes é porque é muito pequeno, né, recém-nascido e tal, mas não era um bebê prematuro, nada, não era baixo peso, enfim. Quando ela me deu o cartão, o examinador me deu o cartão, que eu olhei, ele me deu o primeiro exame físico todo, tá? Então, ele me deu frequência cardíaca, respiratória, ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, exame físico abdominal, tudo. Ele me deu tudo, 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 tudo e uma foto da criança. E nessa foto, tinha uma foto do rosto e uma foto da mãozinha. E aí, quando eu olhei o rosto, vi que a criança era sindrômica, tinha síndrome de Down. E aí as coisas se encaixaram. Por isso que essa criança não amava bem, porque os bebês com síndrome de Down, a grande maioria tem macroglossia, né? A língua é muito grande, por isso que eles ficam assim o tempo inteiro, a língua não cabe na boca, então eles têm dificuldade para mamar. Por isso que ela achava que não parecia nem com ela, nem com o marido, porque ela fala... Aí depois que eu falei para ela assim, se ela fez pré-natal, se no pré-natal apareceu alguma coisa. Ela falou que não, que o pré-natal dela foi todo normal, que não tinha nada, que não tinha nenhuma alteração, nenhum exame dela do pré-natal e tal, não teve diabetes, não teve hipertensão, não teve nada, nenhum problema, nenhuma intercorrência na gestação. E aí ela pegou e me falou o seguinte, que o marido dela achava que a menina parecia um pouco um japonês. Mas era por conta da característica, né, do Down. E aí a foto da mãozinha mostrava aquela prega única na mão e os dedinhos mais curtos, tal, bem característico mesmo. E aí daí para frente eu comecei a, né, encaminhar essa questão. Gente, eu juro para vocês, eu não tinha estudado síndrome de Down. Não sei se vocês estão ouvindo uns gritos no fundo, mas depois que a gente vira mãe e a gente trabalha em casa, tem essas coisas, tá? Minha filha tá lá pirraçando, crise dos 2 aos 3 anos. É isso. Mas voltando aqui. Daí eu comecei a direcionar um pouco mais a questão da prova para isso, da consulta para isso, tá? E aí comecei a orientar essa mãe. Quando até chegar tudo isso, gente, lembra que a gente tinha 10 minutos, né? Quando eu comecei eu só tinha 8. Faltava 2 minutos. Me bateu aquele desespero, correndo. Aí eu olhei, comecei a falar tudo. Aí falei, olha, mãe, encaminhei para o cardiologista, porque geralmente eles têm, né, cardiopatia, não tinha feito teste do coraçãozinho, não tinha feito teste do olhinho, não tinha feito teste da orelhinha, não tinha feito nada.
né? Encaminhei para o cardiologista, encaminhei para o geneticista para fazer, né, os exames. Pedi o teste do pezinho, ela não tinha feito, encaminhei para fazer as vacinas, marquei já a próxima consulta, expliquei para ela a importância do acompanhamento, expliquei sobre o aleitamento, tudo, enfim, gente. Quando assim, eu tava... Aí, meio que tava finalizando a estação, eu olhei, tá, tipo, pum, deu uns 10 minutos, aí a PE tocou a sirene, aí o examinador falou, ok, doutora, obrigada, não precisa... Bem assim, gente, ok, doutora, obrigada, não precisa falar mais nada. A partir de agora, qualquer coisa que você fale não vai ser contada para a tua prova. Daí fiquei quieta, né? Segui. Quando eu saí, assim, tava todo mundo reposicionado, agora cada um na segunda, eu na segunda porta, aquele colega que estava na última, na primeira, né? Todo mundo assim, descorado, desculpa, gente, a luz do meu quarto. Tava assim, descorado, desesperado, assim, sem saber o que fazer. E assim, meio que querendo se comunicar, né? E assim, a minha instrutora ali da prova, ela não era tão chata, assim, mas tinha umas chatíssimas. Que elas, assim, se você olhasse para o lado, ela falava, doutor, por favor, você não podia olhar para o lado. Naquele momento onde eu estava, a que estava comigo não era tão chata e a que estava do lado também nem tanto. E aí a colega que estava do lado olhou para mim e falou para mim assim, ginecologia, que era a porta que eu estava. E ela estava na minha porta. Aí eu falei para ela assim, ó, pede. Aí, ok. Então eu já entrei sabendo que era uma estação de gineco. A próxima estação que eu ia entrar. Mas assim, gente, não façam isso, viu? Porque o risco de você fazer levar uma repressão, de você levar uma correção, de repente uma penalidade, não compensa, tá? Mas é que como era tudo muito novo, uma loucura na vida da gente, a gente não tinha essa noção e a gente acabou, né, dando essa vacilada ali na comunicação e se eu pudesse, eu faria em todas, porque realmente só de pensar que eu ia entrar numa estação de ginecologia, isso para mim já... Falei, bom, ginecologia. Porque assim, você nunca sabe o que vai estar lá dentro. Mas se você sabe qual é a estação, você meio que se condiciona para aquilo, né? E assim, gente, foi o sábado, tá? Foi o domingo, assim, também. E assim, eu contei essa estação em detalhes para vocês, porque para vocês entenderem a importância de conduzir o caso. Você conduzir o caso, porque você é o médico, tá? Você precisa conduzir o caso bem, você precisa conduzir o caso e não deixar o teu paciente, no caso ali, que é o ator, né? Te levar a viajar na maionese, tá? Rapidinho para vocês, vou citar um outro caso que aconteceu. Foi um caso, esse caso da ginecologia, era uma mulher que trazia exames ginecológicos de rotina para fazer, tá? E aí, quando ela trouxe os exames de rotina para fazer, eu avaliei, os exames estavam todos normais. E aí fiquei naquela, ginecologia, exame de rotina, tá tudo normal. Só que eu achei ela tão estranha. Tava assim, muito calor no dia. E assim, todo mundo tava com roupa de calor, menos ela. Ela tava tipo eu hoje, assim, toda coberta, com chale no pescoço, manga comprida e tal. E assim, com o cabelo, gente, jogado no olho, assim, meio tampando assim o olho, assim, sabe? Aí ela pegou e falou assim, mas você sabe que minha relação com meu marido não é boa. Ai, eu não sei, nós não estamos bem. Aí eu falei, tem algum sentido. Eles nunca vão te falar nada assim, à toa, sabe? Vocês têm que ponderar bem o que eles falam e ir tirando deles o que vocês precisam. Eu falei, mas por que vocês brigam muito? Ela falou, ai, a gente briga muito. Eu falei, mas ele já chegou a te agredir? Ela falou, já. Bem assim, na cara, já chegou a me agredir. Aí ela deitou, ela encostou, ela colocou o braço assim na mesa. Quando ela colocou o braço assim na mesa, tinha um hematoma gigante no braço dela. Aí eu peguei e falei para ela assim, e tem outros hematomas no seu corpo? Ela falou, tem. Ele tem te batido, né, recentemente? Ela falou, tem. Com frequência? Ela falou, sim. Aí ali eu vi que se tratava de uma agressão, né?
E aí ela começou a contar, a conversar comigo. Era uma estação de ginecologia, gente, que incluiu agressão e tentativa de suicídio, porque nessa ela falou para mim que ela já tinha tentado se matar, que a vida dela estava inferno e que aquele momento ela pensou várias vezes em se matar e inclusive aquele dia ela estava pensando em se matar, tá? Então assim, a gente precisa seguir e observar todo o cenário, gente, porque tudo tem relevância. Se eu fosse falar aqui para vocês as estações, cada coisinha aqui, a gente ia ficar aqui até amanhã, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma estação específica, doutora, você lembra tal estação como foi, o que foi cobrado, alguma outra coisa, vocês podem mandar na caixinha de perguntas que a gente colocou, que a gente responde para vocês. Mas, assim, para você ver como tem coisas, igual eu entrei para uma estação de ginecologia, que se eu fosse pensar nu e cru, puramente, gente, ia ser, para mim, exame físico de ginecologia, coleta de um Papa Nicolau, né, o exame de mama, gravidez, qualquer coisa do tipo. Menos uma estação que uma mulher veio para uma consulta de ginecologia e, no fim, né, ela sofria agressão física, mais violência doméstica, né, mais uma tentativa de suicídio, tá? Então, assim, basicamente, no geral, pessoal, a vivência da prova prática é essa, tá? As dicas que eu tinha para vocês é essa. Qualquer dúvida que ficar, mandem aí para mim, tá? Que mandaram aqui que tem uma dúvida, mas eu não estou conseguindo, pessoal, visualizar aqui. Mandaram aqui que tem uma dúvida, mas eu não estou conseguindo visualizar aqui. Mas ok, subiu aqui para mim, mas não está abrindo para mim todas a caixinha das dúvidas, não está abrindo aqui para mim. Mas nós vamos fazer o seguinte, essas dúvidas que apareceram aí, eu vou responder, o pessoal da Verbo vai me mandar, eu vou responder para vocês, tá? Quem tiver dúvida, pode mandar. Eu vou responder para vocês na caixinha de perguntas, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem. No geral é isso, espero, né, que eu tenha conseguido ajudar vocês. Eu fiz a prova, mas assim, se eu falar para vocês que naquele momento da prova eu tinha muita certeza de como era cada estação, eu não tinha, como eu disse para vocês. Então, para vocês é uma mão na roda isso aí, de vocês saberem como vai funcionar o dia, porque você já vai preparado, né? E façam um curso prático, gente, é muito importante. É muito importante que você tenha vivência, né? Que você tenha a tal experiência naquilo que você vai fazer, tá? Por quê? Porque você faz com mais naturalidade, você faz com mais tranquilidade, você treinou muitas vezes, então é mais fácil e você tem mais chances de ir melhor, tá, pessoal? Boa sorte para todo mundo que for fazer. De novo, a dica, faça um curso prático, vale muito a pena, é uma preparação assim fundamental para a gente. Qualquer coisa que vocês precisarem ou tiverem dúvidas, tá? Podem mandar aqui, que a gente vai estar respondendo a caixinha de pergunta para vocês, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus. Até mais.